Esporte Clube chegou a vez. Falamos, meus amigos, é sempre um prazer enorme estar de volta para tocarmos as figurinhas aqui com a grande equipe que nós temos aqui no Meta Esporte Clube, nesse estúdio maravilhoso Metapá, na direção do Romauro. Eu estou com o Edemar, com o Zé, Dr. Clécio Hidalgo e o nosso Mion. Claro que a primeira coisa que querem saber é a questão do Curitiba ontem. Nós temos vários outros assuntos. Aliás, quero dizer, por uma coincidência, ontem quem me ligou foi o meu querido amigo Walter Negreiros, o nosso querido Negreiros de Santos. Grande meio-campista. Grande Negreiros, batendo um longo papo de tudo, de repente ele falou, Mingau, aquele jeito dele. Eu falei, e aí, veio o Santos pra cá, tá feinho o nosso time aí, né? Ele falou, eu tive com o Neymar ontem lá no treinamento, porque eles vivem o Santos, né? Todos aqueles ex-jogadores estão dentro. Tive com ele e não sei se tem a escalação, ele disse que o Neymar não viria. Não vem. Então tá aí. E nem o Gabigol. Bom, o Gabigol poderia até vir, né? Não tá jogando nada, né, o Gabigol, mas o Neymar não viria porque ele tá com aquela ideia, então tudo bem. Mas, meus amigos, claro que nós temos que desenvolver aqui um comentário para que vocês participem com a gente. Eu sei, uma frustração da torcida, do Curitiba ontem, ganhando de 3-1, e permitiu um empate, aliás, dito aqui por todos nós, vocês que o Chapecoense está muito bem, está jogando um bom futebol. Para mim, foi um resultado que poderia ser de vantagem pela vitória. Eu tenho uma concepção, mas eu vou primeiro largar para vocês o porquê de tudo isso, dessa frustração, quando o ano passado nem gol nós fazíamos. Eu falo nós, porque é o nosso futebol. Era duro de fazer, e se criticava um esquema tático. Então nós vamos alongar essa conversa geral, começando com você, Zé. Um abraço a você, então, um abraço a todos. O Coritiba teve percalços no jogo de ontem, porque o seu treinador teve pecados, e grandes pecados, e ele deve estar agora pensando muito na sua atuação durante a partida de ontem. O Coritiba teve uma outra situação que fez com que a equipe se confundisse muito. Às vezes a gente diz que um jogador faz diferença, que um jogador não faz diferença, mas um jogador faz diferença diante da importância dele para a equipe. E ontem um jogador foi decisivo neste empate do Coritiba. Se ele estivesse em campo, nunca a Chapecoense chegaria ao empate. Eu me refiro ao experiente Maicon, o zagueiro do Coritiba. Porque se o Coritiba tem tido uma defesa compacta, firme, e que o levou à conquista do título da Série B, este jogador foi importantíssimo e ele tem sido importantíssimo. Mas ele vem de uma sequência de entra e sai da equipe por problemas físicos, e ontem ele ficou de fora. Se o Maicon está no time, eu acho que o resultado poderia ser diferente. Porque o Jaci e o Kozer são bons zagueiros, mas eles jogam do mesmo lado. Eles não têm o entrosamento adequado e faltou a liderança. E você, Hidalgo, foi jogador de futebol, você sabe que a liderança em campo, ela é preferencial, ela tem que existir, porque ela é que faz o comando da equipe. E o Coritiba não teve essa liderança em campo ontem. Tanto é que o goleiro, que tem sido sensacional, estava preocupado. Não vamos jogar a responsabilidade nele, mas ele falhou no gol inicial. Mas falharam os zagueiros também, que ficaram olhando a bola ser cruzada, o atacante entrar e marcar o gol. No terceiro gol, os dois zagueiros caíram. E saiu o terceiro gol. E eu me lembro, Hidalgo, de nossas conversas sobre futebol, você relembrando seus tempos de atleta, você sempre dizia, passou de 35, 40 minutos, acabou o jogo.
1-0, vamos segurar 1-0. Inventa de tudo e mais um pouco para segurar 1-0. O Coritiba tinha 3-1. 3-1 jogando bem, tranquilo. O ataque do Coritiba está sensacional, mas o Coritiba não soube segurar o resultado. Agora, também não é para desespero. Repito o que disse anteriormente e você abordou há pouco. Chapecoense é um time de bons jogadores, é o mesmo comando técnico do Gilmar Del Pozo, está já há algum tempo lá, ele conhece os seus jogadores, sabe montar a equipe, tem um plano tático bem delineado. Então o empate do Coritiba evidentemente foi desastroso pelas suas contingências, por estar ganhando 3-1 e permitir o empate, mas no todo, no geral, um bom resultado. Coritiba jogando fora de casa trouxe mais um ponto. Observem, a Chapecoense, quantos pontos tem a Chapecoense? 3 rodadas tem 5 pontos. 3 rodadas tem 5 pontos. Então, é um time que está aí também numa boa campanha. Está na frente do Coritiba. O Coritiba tem 4 pontos. E o campeonato, Hidalgo, tem sido de surpresas. Observe aí os resultados da rodada. Quantas surpresas nós tivemos na rodada. Muito bem, essa é a palavra inicial do José Domingos. Carlos Mignon acompanhou também a partida. Sim. Qual é a reflexão? A reflexão, primeiro um abraço a você, a todos os participantes. Tá bom? Olá, o Romauro já faz assim, mas nem cheguei, calma. Você de casa, se inscreva no canal. Não tenha preguiça. Senão não sai cachê, capitão. Mete um like aí, por favor. Ajuda a gente e compartilha com os amigos. Bom, você me fez a pergunta, o que eu achei do jogo. O Zé fez a explanação correta, cirúrgica. Eu adicionaria alguns aspectos. Principalmente na questão tática. O Seabra retirou o Lavega e aí vem a questão, Clécio, que muita gente fica prestando atenção na parte técnica. O Lavega tecnicamente não estava produzindo nada, o nome dele quase não surgiu, mas taticamente ele estava muito importante no meio de campo, para poder liberar mais o Josué para o ataque. Ele fazia o papel de marcação. Aí ele me tira o Lavega e coloca o Vini Júnior, o Vini Paulista, que tem uma característica do quê? Pegar a bola e contra-ataque. Se você está ganhando de 3, para que contra-ataque? Você teria que colocar um jogador que amorcegasse a partida. E ele tinha no banco Fernando Sobral, que é um jogador que tem essa característica que mostrou contra o Cianorte, que era um jogador para trocar bola, trocar passos com o Josué. Chegou a entrar na partida ontem, né? Ele entrou no final. No momento agudo, ele né? entrou, jogou 5 minutos. No momento agudo, Agora eu quero destacar, antes de passar a bola de volta, capitão, eu outro dia fiz um comentário que o Ronier, o ano passado, não evoluiu absolutamente nada. Nada. Agora veja quando você tem bons companheiros, jogadores de melhor qualidade. O Ronier, o que ele evoluiu nos últimos 30 dias é impressionante. Porque ele tem Josué, ele tem Breno Lopes, ele tem Pedro Rocha. Então, a confiança do garoto dá para também, né? Tem muito jogador de qualidade. E isso, o Ronier agora está numa evolução que, olha, promete ser a revelação, uma das revelações do Campeonato Brasileiro. Hidalgo, me permita, você falou do Keno aí. O Keno entrou em campo ontem? Se entrou... Foi no finalzinho, né? Mas sem vontade nenhuma. Final, acho que ele queria entrar antes, não sei. Entrou sem vibração, então é melhor não entrar. Se entrar é para participar. O Keno não me convenceu. Eu achei ele lerdo, lento, desinteressado pelo jogo. Entra, tem que mostrar serviço. Edemar, tudo bem? Diga lá. Tudo bem, capitão. Um abraço. O Maicon, na verdade, participou de uma parte da partida, depois foi substituído pelo Jaci. O Seabra colocou em campo um time com um bom repertório ofensivo. Exato. Do meio de campo para trás é que a coisa acabou desandando. E o Coritiba
apesar de estar ganhando a partida por 3-1, não soube, aquilo que já foi comentado, não soube segurar, não soube colocar jogadores para, como disse o Mion, amorcegar. O Curitiba tinha que jogar realmente para fazer o tempo passar e para segurar o resultado. Tá ganhando de 3, né? É claro. Futebol é feito de gols, claro. E o Curitiba tomou o gol de empate praticamente em cima da hora. Um resultado que poderia ter sido diferente, porque eu até disse aqui na segunda-feira, o Curitiba na última partida ganhou da Chapecoense em Chapecó por 2-1. Tinha empatado um outro jogo aqui no ano passado em 0-0. Acabou ganhando recentemente. Das últimas 4 partidas, o Curitiba parece que tinha perdido uma partida só para a Chapecoense. E o resultado positivo de ontem teria facilitado o andamento do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Porque você veja, disputou 9 pontos, ganhou 4 em 9 pontos. Perdeu a primeira em casa, ganhou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. 4 fora de casa. Fora de 4 casa. pontos fora de casa. Exatamente. Poderia ter ganho 6. Que é o que faz diferencial no Campeonato Brasileiro, ganhar pontos fora de casa. Exatamente. Agora vejamos a sequência, né? Aí tá o doutor Clécio, tem as informações, gosta de falar de futebol, né? Vamos lá, olha, a grande pergunta que ficou para todos aí ontem à noite era: o Curitiba deixou de ganhar 3 pontos ou o Curitiba ganhou 1 ponto? Essa é a grande dúvida que ficou para todos, né? Verdade. E o Curitiba deixou de ganhar 3 pontos. Essa frustração que eu coloco para vocês, ela é depositada exclusivamente em cima do seu treinador. Eu não tenho a mínima desconfiança de que, em razão dos pecados que foram ditos e foram feitos pelo técnico Seabra, acabaram por a Chapecoense, que estava muito inferior no segundo tempo, perdendo por 2 gols de diferença, com um time somente aguerrido e desorganizado, conseguir chegar ao empate. Se não, vejamos. O Zé Domingos chegou e colocou pra gente que realmente faltou um grande jogador ali, seria o xerifão, para segurar as pontas, etc. Alfredo Di Stefano, que é o segundo maior ídolo da história do Real Madrid, falou que um jogador, ou o melhor jogador, não se compara aos 11 juntos. E o Curitiba deixou de vencer a partida de ontem porque não teve coletividade. E aí entra em várias questões que a gente já começa a culpar o técnico. Por quê? A partir do momento que você tem o Jaci, que só sabe jogar de quarto zagueiro, e você tem o Kozer, que é um menino ainda brilhante, mas que tem que aprender muito e que só sabe jogar de quarto zagueiro, você pega o experiente Jaci ou pega o Moledo no banco e você segura as pontas ali. Também Essa é a primeira solução. Era o jogo pro Moledo. Outra solução: Tinga e Bruno Melo nessa composição de 4, e quando eu falo 4 é 4 zagueiros mesmo, porque o Bruno Melo não é atacante e o Tinga não sobe mais tanto. O gás que esses dois têm, eles podem proteger o jogo inteiro, mas desde que tenha um respiro. E o respiro pro lado esquerdo era do Lavega. Exato. Era o cara que segurava as pontas, e a partir do momento que ele saiu, não teve mais segurando as pontas. E aí quando o Zé Domingos chega e fala do Queno, está 40 minutos do segundo tempo. Os 2 gols que o Curitiba tomou foi por culpa da zaga e do seu goleiro. Se não, vejamos. O primeiro, uma bobeirada aos 45 do primeiro tempo, que o cara não faz nem de cabeça, ele faz com o pé o gol. E o segundo, o Jaci não sobe no escanteio. E aí ficou ruim pro Morisco, que não fez boa partida por insegurança. Insegurança. Muito bem. Aí você chega, o técnico resolve. Ele que tem um esquema tático, que talvez um pouco copiado do Mozart, mas ele querendo botar o bedelho dele, ele chega e resolve. Quarta-feira, calor, Chapecó, colocar uma marcação alta, com Josué cansado, com Queno que nunca marcou ninguém, tira Lavega, que era o cara que segurava as pontas. E ganhando de 3, né? E ganhando de 3. Gente, a culpa é exclusiva do senhor Seabra. É uma boa leitura. Ele que enxergue um pouco mais o que está fazendo, e eu vou falar uma coisa para você. Você falou uma coisa boa, Mion, o capitão vai falar uma coisa excelente, Zé Domingos falou bem, Edemar falou bem, coletivamente falamos bem.
pegue o trabalho anterior, veja o que tem de bom, veja o que aqueles jogadores aprenderam e vamos partir daí. E o elenco melhorou muito, né? O Curitiba O centroavante O Curitiba tem atacante. Breno Lopes é e não é surpresa para ninguém, mas é um grande jogador. E o Ronier, vou dar o meu palpite. Meu pitaco. O Ronier é bom jogador. O Ronier, ano passado, se ele não despontou, é porque ele tinha que fazer outras funções pro Mozart. Exatamente. Então ele não ia chegar nunca lá na frente. Mas ele fazendo esse trabalho de carrileiro, assim como o Lavega faz, vai dar bons frutos nos jogos fora de casa. O Curitiba não tem que se expor. Ele não é time hoje para se expor. Agora, outro jogador que me impressionou ontem, dentro da ótica que o Clécio está fazendo, falando da defesa, quem se salvou na defesa do Curitiba ontem foi o Tinga. Uma atuação muito boa do Tinga. Contido, não saindo para o apoio, como o outro também não pode nem sair para o apoio, que não tem qualidade, o da esquerda, não é? Eu acho que ele tem qualidade. Bruno Mendes. Bruno Melo. Mas ele segura as pontas ali porque ele é zagueiro. Só para marcar. Bruno ele Melo. Não tem para apoiar, eu acho limitado. Não tem mais vigor físico para isso. Zé. Agora, o técnico do Curitiba é ousado, e na sua ousadia acabou ousado. castigado. Capitão, uma pergunta antes do seu comentário que eu gostaria muito de ouvir. Curitiba, na sua época, ganhou de um monte de gente. É o que falam pra mim, é que ganhava sempre. Só ia saber de quanto ganhava. E teve muitos jogos que 1-0 resolvia. Claro. Porque pergunta. dava na época 2 pontos, hoje seriam os 3 pontos. 40 do segundo tempo, e aí, capitão? Acabava. Como é que fica? Não tinha jogo. Eu ouvi várias Eu vezes, briguei com a Batiá uma vez, nós estávamos segurando o resultado de 1-0. Grandes times, né? Não sei se era Botafogo e tal. Porque ele pegou uma bola, porque o Abatiá não precisava voltar, porque não tinha nenhuma qualidade técnica de tocar na sua. Mas ele era um jogador espetacular. Tinha que jogar para ele, né? Era um time preparado para jogar para ele ou para o Zé Roberto. Era uma coisa assim. E nós tínhamos que resolver alguma coisa ali. Então chegava 40 minutos, acaba o jogo. Como? Pega uma bola e em vez de ir, como ele fez, ele foi para dentro do gol. Foi contra o Internacional lá no Beira-Rio, em cima do Figueiredo. Leva para o fundo. Leva para o fundo, gritando, leva para o fundo. Lá vem um, dá um pau, dá o Cláudio Duarte, ele vinha lá e quebrava ele lá no meio, passava a hora. Ele quis partir para dentro do gol, Figueiredo dele uma cotovelada e segue o jogo, e o Curitiba tomou um gol porque estava com 10 jogadores, final de jogo. Isso foi um aprendizado dentro do Gigante da Beira-Rio, com muita gente. Depois tivemos outros lances. Então, essa pergunta, quando era aqui Couto Pereira, 1-0 acabava. Era o lado esquerdo, que chamava-se de... Como é que é? Curralzinho. Curralzinho. Era Aladim, Hidalgo, Nilo e Cláudio. A bola ficava rodando. Não passava do meio campo. Não, volta. Pum, 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 apitava, acabava o jogo. Eu queria entrar nessa conversa, que é boa, hein? Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer um comentário mais alongado, já que o Atlético vai jogar hoje contra o Santos, e vamos falar sobre isso. Bom, o que nos interessa é isso, porque eu também vi, Zé, como você falou, estou vendo os jogos São Paulo, estou vendo o Galo empatando em casa com o Remo, eu estou vendo tudo. De repente a gente passa a ser muito mais exigente do que a própria necessidade. Eu vou começar, como diria pelo começo, redundância. O ano passado, quantas vezes defendemos o Mozart aqui, né, Zé? Desde a quarta rodada. Aliás, pouca gente defendia. Aqui. E o Bion, o principal, né? Me chamavam de advogado do Mozart. Em certo momento, o Odair. Para nós interessava o Atlético. Olha, até joga com o Santos ontem. Curitiba jogou já com o Cruzeiro, tal, de repente veio o Corinthians. É isso que nós queremos. Muito bem. Vamos lá então o assunto. Mozart, defendemos. Ele foi mais inteligente que muita gente. Muito. Ele sofria uma carga de compromisso, porque ele era do clube, nasceu no clube. E ele sabia, Zé, hein, filho? Sabia que não tinha ataque. Não Você tinha falou qualidade. Isso agora, Clécio? Não tinha. Não tinha ataque. Ele fez o diabo para ficar classificado.
chegou ao ponto de estar ali perto, voltava, ele e o Goiás brigavam. Muitos méritos. Como é que você vai criticar alguém que foi campeão? Classificou. E por que empatou mais em casa e venceu mais fora? Porque não saía e não tinha força. E fazia e 1 a 0 não dava e- espaço. e fazia 1 a Então 0 eu com o vou Rosinho. chegar nesse E jogo acabou. de ontem. E acabou. Ele foi embora, fez um trabalho, pôs o Curitiba onde deveria colocar. Claro, muda o ano, muda a folhinha, e chegou um outro técnico. Eu já vi esse rapaz trabalhar, trabalhou muito bem no Bragantino, ficou um tempão lá, trabalhou no Cruzeiro Série B. Ele é um cara diferente do Mozart. Ele já teve outras participações em outros eventos de Série A, porque ele pegou o Bragantino, que era um grande clube formado. Ele tem uma ideia, então, agora vamos começar. Ofensiva. Então, está escrito o seguinte: para fazer 3 gols, você não faria com o time fechado. Claro. É uma conclusão? É. Quando você tem Breno, Pedro Rocha, esse Ronier, gringo garoto, Lavega, Keno que vai entrar, Keno. e tem o Ronier que está voltando a jogar E esse o seu menino futebol. Enzo promete. Bem trabalhado. O promete. time fez 3 gols. Quando em Chapecó, fomos várias vezes lá, o Curitiba nunca fez gol em Chapecó. Fez Só 2 lá gols atrás. em Belo Horizonte com o Fez poderoso 2 Cruzeiro jogando pra É frente. isso aí. Então é um time que a torcida tem que entender. Não estou falando pedindo por favor ou não. Cada um pensa. Nós estamos aqui fazendo uma análise com tranquilidade e ao mesmo tempo objetiva. Vocês não acham, e essa é uma pergunta que a gente deixa aqui, que sai de um sistema que toda a torcida e nós da imprensa sabíamos para tentar fazer os gols necessários e para isso contratar os bons jogadores. Entre isso e aquilo existe um problema, na sua pergunta. Você tem que ter um equilíbrio na meia cancha. Claro. Se você não tem um jogador de boa postura, como esse Marlon, para mim é o maior volante de momento, que é do Palmeiras, Do que joga no Palmeiras, joga Botafogo, muito. ele não perde 1 quilo. Marlon Freitas. Ele não perde 1 Freitas. quilo no jogo. Pum, 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 pum. Tá lá, vou lá, tá aqui, mete cada bola nos cantos. Como é que ele arruma? Pulgar do Como é que Flamengo. como é que ele coloca a bola para cá, para lá? Ele joga na proteção. Esse rapaz que está jogando, o volante, é O William Oliveira. não é o jogador para isso. Não. O Ele é de Seba desarmar, é um né? boi o brabo. Seba é um jogador que briga. Então o Curitiba, no meio campo, não é briga. Ele tem que ter qualidade, como o Josué tem, mas não tem gás para todo momento. Porque se você tem uma linha de ataque, você não pode fazer toda hora eles recuarem para marcar aqui a entrada de coisa. Não, pode deixar, fazer uma, como a gente diria, faz aí um espelho, faz aí uma paradinha, não precisa tomar a bola de ninguém, mas deixa o cara parado na dele. E o meio Biombo. do campo E o que meio- vai abastecer E aí os você atacantes. tem a jogada para o Breno não pode jogar com todo mundo em cima dele, que ele vai ter que driblar toda hora lateral. Não, ele faz o gol como ele, é craque, faz. né? O Ele faz o Breno gol pela abordou bem. diagonal. Esse Breno é craque. Que conclusão, Ademar? Então, eu estou falando para... Veja bem, O time eu precisa ter sou capitão. hoje eu sou um observador do futebol de muitos anos. Claro, pratiquei o futebol, não falo de teoria, por prática. E numa época que se tinha jogadores extraordinários Por isso, lá do viu, lado de capitão? lá. Por isso, capitão, hoje precisa haver uma aplicação coletiva. O time tem que jogar coletivamente. Futebol Association é o que precisa, já que não temos mais craques que realmente resolvem individualmente. Não, individualmente não tem mais ninguém. Exatamente. Não, coletivamente você está certo. Então, que ponto nós podemos chegar nessa conclusão para o torcedor que está nos ouvindo? E para o Brasil ouvir, porque esse programa vai para todo lado. A conclusão é essa. O Seabra, você não pode tirar dele aquilo que ele quer ofensivamente. Nós não podemos bloqueá-lo Não. e criticar porque ele fez 3 gols. Fez 3 Ganhou gols. do Cruzeiro Só lá em que Belo Horizonte. a defesa, ela tem que se movimentar com mais juventude ali atrás. Falou do Maico, tudo bem, o Jaci, eles são lerdos. Se você sair em grupo para tentar marcar, como disse o Clécio, de marcação, para que a bola não venha, você não pode dar espaço numa zaga lenta que tem o Curitiba, a não ser o Coisa, que ainda é o garoto. Essas coisas têm que ser ditas, e eu não estou aqui sendo no rigor, achando que eu sou o dono da roda, inventei a roda. Não! É só uma observação de quem está nisso há muitos anos, Exatamente. seriamente, jogando contra os grandes jogadores, e eu sei como é que funciona isso.
Curitiba tem que ter, viu, Seabra? Você está certo no que você quer fazer. Põe o time para jogar na frente. Mas não abandone aquilo que era a força do time. Mas para isso você tem que ter equilíbrio. Não sei quem. Você tem que encontrar equilíbrio na minha cancha. Não sei se eu me fiz entender. Claro. E hoje, o futebol dinâmico, Clécio, um técnico... Veja o Palmeiras. Quantas opções táticas o Abel usa num jogo só? O quanto ele muda o sistema conforme a partida. Agora, tem uma vantagem. Então, sempre teve bom jogador. Aquilo que você falou. Como é que você vai marcar na frente se você está ganhando de 3-1, marcação, pressão alta? Não, pressão média ou pressão mais baixa, para também não atrair o adversário para cima, né? Vamos lá, Mion. Antigamente, o Zé Domingos, como dirigente, ele ia assistir os treinos, os coletivos do Colorado, do Paraná Clube, etc. Você como repórter, ia a Dorival de Brito, a Couto Pereira, nem tinha CT na época, eram nos estádios. Até no longínquo Vila Olímpica do Boqueirão, ia lá a turma. Muito Ficava no banco de reserva assistindo. Hoje ninguém mais assiste, né? Ninguém. Mas existem as TVs do Curitiba, a TV do Real Madrid, TV do Manchester United, e a gente pode ver uma parte do treino. E eu sou uma pessoa muito curiosa e eu adoro ver treino. Nos treinamentos, não é mais o campo inteiro do Parque Santa Maria, Capitão Edano. Se treina terços. Tem o terço atrás, o terço do meio e o terço do ataque. Individualizado os setores, é isso? Não tão. Os setores são individualizados, mas o coletivo está trabalhando nessas linhas. Muito bem. A partir do momento que todo mundo treina terço, e aí o senhor Seabra, que é bem mais jovem que eu, chega aí, resolve, aos 42 do segundo tempo, botar Keno lá em cima, que nunca marcou ninguém, colocar o menino Love, filho do Wagner Love, que ainda é um pirulito, querendo lá fazer uma abafa. O Josué foi o cara que ficou em cima do goleiro. Por que você está marcando o goleiro, cara? É verdade. Na saída ali. O Curitiba, então, não está treinando o terço de ataque, que é a hora do abafa. E principalmente aos 42 do segundo tempo. Se o Curitiba é um 3. É sempre bom lembrar isso. Se o Curitiba hoje é um time que joga no 4-4-2 o tempo inteiro, e quando solta o Ronier e o Lavega que nem loucos, fica no 4-2-4, que é o futebol moderno do Carlo Ancelotti. É o que vai jogar a seleção brasileira. Claro. 4 zagueiros, 2 aqui e 4 disparando. Pra que no final do jogo ficar lá em cima? Eu não entendi também. Foi um erro. E eu não tenho muita, assim, o Tite ontem, ele falou que era a terceira rodada, por isso que ele não tá ganhando. Daqui a pouco é a 13ª rodada. O Curitiba perdeu no treinador. Ontem, imputo, perdeu de ganhar, né? Perdeu de ganhar. Tem que deixar o recado, né, Zé? O treinador. Você tá certo, Seabra, de ter um time com força ofensiva. Não discordo da sua colocação. Mas tem hora que tem que mudar. Grande erro. Como é que foi o terceiro gol deles? Foram dois zagueiros, erraram a bola, um garoto de... Mas é porque a bola não tinha que ter chego lá. Chegou no garoto. Exato. Ele foi... ele não tinha nem que chegar. Todo mundo lá na frente. Não, mas tinha que ficar um e um sobra. Não, foram os dois, perderam. Os dois trombaram. O moleque foi na frente e fez o terceiro gol. Errado, porque abriram a zaga. Esse aqui é o detalhe. E, capitão, estava todo mundo lá na frente. Empolgação exagerada por parte do Seabra, depois da vitória sobre o Cruzeiro, ganhando por 3-1, vocês não acham que ele se empolgou e achou que poderia modificar tudo? Não, mas é o a ideia dele era roubar a bola lá na frente e ficar com a bola lá na frente. Só que o time do Chapecoense não é bobo, não. Olha aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá muito claro pra mim que ele queria impor a convicção tática dele. Exato. E como ele provou lá contra o Cruzeiro, ele quis colocar agora. O Cruzeiro ele achou que Seabra, aqui é tudo cabelo branco. Se acalme. Isso. Vai devagar que você vai chegar lá. Exatamente. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que variar. Eu acho que conforme o jogo. Cobrança em cima dele tem que ser feita, claro. Mas ele assumiu outro dia.
Então temos que dar um tempo também. Pelo menos ele está mostrando que ele tem vontade de alguma coisa. Não, tem porque se conhecimento. você não tiver gente na frente, você não vai ganhar, vai sofrer sempre. O que está me satisfazendo nesses jogos iniciais do Coritiba é que você observa jogadores qualificados no elenco. Jogadores contratados que estão dando boas respostas e podem hoje tem dar atacantes. respostas ainda melhores. E o Coritiba ainda está no mercado. O Mion hoje comentou lá no programa de rádio sobre um jogador que o Coritiba está contratando. Felipe agora, Jonathan. O Clécio fez a menção. O Felipe Jogou Jonathan. no Santos esse rapaz. Jogou no Santos. No Jogou Santos bem. ele foi muito bem. E né? no Ceará também jogou Muito bem. Ceará. Mas o que está acontecendo, Mion? Por que você Agora tem um ele passou questionamento? pelo Mirassol, passou pelo Fortaleza, ele teve um rompimento de todos os ligamentos do joelho em 2023. E de lá para cá, ele disputou 28 ou 30 falar em jogos. rompimento de ligamento, tem esse caso do C3 aí. Já também, vamos né? falar do C3, mas com relação E ao... agora eu fico observando que nos últimos Mas como é 2 que o anos Curitiba também vai ele, contratar? ele não Se jogou. não fizerem E o outra exame coisa, médico, Exatamente. como é que não faz o exame Capitão, médico não, nele? Capitão, Aí, o centroavante Rodrigues, eu falei aqui no dia que foi contratado. Rodrigues que não jogou no Ele Curitiba. ficou 1 ano e meio parado, ele rompeu os ligamentos e só tinha contusões Não dá uma pra- atrás não da dá, outra. não dá. Ele chegou no Curitiba, aconteceu o quê? Tá parado aí, Não, vai não ficar, pode vamos ter. voltar só Capitão, no final do ano. Eu acredito em departamento médico de futebol hoje, porque essas pessoas são profissionais e, diferente Tem de ótimos outros médicos no anos, Curitiba, hein? se metiam em contratações. Eram torcedores, na verdade. Hoje são profissionais. Eu devo crer de que o Felipe Jonathan tem condições de jogo. Vamos um pouquinho do histórico dele. Foi bem no Santos, hoje tem 28 anos. Foi bem no Santos, foi bem no Ceará, foi mal no Fortaleza, no Mirassol, banco do Reinaldo. Você começa a desconfiar. Reinaldo é o ídolo. Banco do Reinaldo, Em você 2 começa a anos, desconfiar. é. Mas vamos lá para o que o Curitiba precisa. Alguém confia no João Almeida? Não. Muito bem. O Curitiba joga com o lateral esquerdo, que é zagueiro, que é o Bruno Melo. Bruno Melo. No momento de necessidade, qual que vai ser o escape? Ter um lateral que seja mais ofensivo. Então eu imagino que a contratação do Curitiba é pontual, no sentido de trazer algum jogador que já em algum momento esteve bem, e não é toda a carreira que a gente vai bem, né, capitão? Claro. Tem momento que a gente dá uma oscilada. claro. E ele possa fazer esse escape em determinados jogos e em determinados momentos de uma partida. Se ele não tiver problemas físicos, ele Então, pode. assim, a O concepção atual, da ele- contratação de um carrilheiro é muito boa, porque não temos. E só vamos do João lembrar Almeida, que ele vem de graça, né? Porque O João- não renovaram o o João contrato Almeida- dele, o por João alguma Almeida- razão. O João Almeida, quando surgiu bem. É bom jogador. Não, ele é Faltou bom menino sequência, É, está faltando um menino sequência ainda. para dar a ele condições de... Não dá para dar Edmar, até responsabilidade. fisicamente Não dá pra o João queimar o jogador Almeida... assim. Castigaram porque num lance ele foi infeliz, errou feio e saiu o gol Claro. do adversário. Daí pegaram o Joãozinho, como ele é mais chamado, pegaram de O la- Cristo, o sabe? lateral direito Mas do ele é um Curitiba. jogador O Felipe. a ser trabalhado, não é Guimarães. jogador para Qualidade. ser titular ainda. Tem qualidade. E o Felipe Guimarães, Felipe que Guimarães. jogou o fino da bola na partida passada. Sim, Ele é um apoia, ele marca, diz que é meio parceiro do Ronier de bagunça, vão ficar maduros. Sim. Ele sim é o jogador escape pro Tinga. Por quê? Porque o Tinga é aquele cara da ideia, fortão. Eu acho que Segura fisicamente o negócio. o Guimarães está mais bem preparado que o Então, assim, Joãozinho. a ideia do Curitiba é boa. Vamos dizer que seja isso. Sem resultado. Eu concordo com o Kleber. Eu fui quantas Com o vezes para Kleber, com o Chapecó, perdemos todos. Eu falo como É, cara de rádio. realmente Hein? o Curitiba está num bom Ah, olha, momento, está poxa. bem organizado. Eu acho que- Eu acho que o Curitiba tem amplas possibilidades Não de é fazer ter- uma não é ter excelente tranquilo, não campanha. é ter sabe? Tem que E haver vamos lembrar que tranquilidade. perdeu pro Bragantino nos últimos minutos. né? Jogando com 10 desde os 10, foi 30 desastre. minutos do primeiro tempo. Esse foi o grande erro O dos Curitiba três. precisa ter jogos. tranquilidade para continuar fazendo esse trabalho que está sendo feito agora com esse novo técnico. Esse é o Não, detalhe. não pode dar, porque até que no futebol Ele tá um brasileiro mês não aí tem. também. Peraí, meu, o futebol brasileiro não tem mais técnico. Não tem. Não tem. O Tite, está Técnico, todo né? mundo dizendo, o Tite onde empatou, vai cair o Tite, É. acabou isso. É.
O Pedrinho lá, que é o presidente, não vai tirar o título. Estão reclamando de São Paulo, porque a imprensa mineira está firme. Ontem empataram 3-3 no final do jogo. Contra o Remo. 3-3 contra o Remo. Contra o Remo. Então a torcida, a imprensa já está pegando junto. São Paulo a gente já sabe. Agora o Tite não. O Tite, eu não é que não gosto, eu não gosto do Tite. Pô, o cara é um grande profissional, um cara sério, você acha que ele não quer ganhar? Capitão, ele não tem foi uns bons jogadores, ele vai ter, até ele que já fez Copas do Mundo, ele vai ter que se ajustar O problema... com o jogador, porque o técnico inteligente, ele se ajusta com o time que ele tem na individualidade. Aí que eu ia... É o que Ele você tá falando. passou eu ia pro falar- Mirassol, eu lá ia- em Mirassol, e o Mirassol lá é parada dura. O Claro. Mirassol faz uma excelente campanha. O Cruzeiro não empatou um Tem time bons de jogadores médio. no Cruzeiro. Perdeu para o Curitiba, porque o Curitiba fez uma O Cruzeiro apresentação foi sensacional. montado para ser campeão brasileiro, ou É. pelo menos rivalizar com Palmeiras e Sim, Flamengo. exatamente. Ele não é O ano para rivalizar passado- com Curitiba e Mirassol. E dentro ele do- não está ele provando tem- a O diferença. ano passado chegou em 3, né? Ó, O Palmeiras, ele vai jogar Flamengo e Libertadores. ele. Como é que Vai joga jogar Libertadores? É largada de O campeonato. que o não é? capitão estava falando é largada de exatamente campeonato, isso. É a terceira rodada, minha gente. O Tite é um técnico de um esquema só. Aí você pega o Flamengo, o elenco do Flamengo, não tem nada a ver com o estilo do Tite, como ele monta o time. Pega o elenco do Cruzeiro, como o Clécio falou, é um elenco com jogadores para jogar ofensivamente. O Tite é aquele sistema dele, 2 pontinhos abertos, um centroavante de referência e construção. Você concorda ou não? Vocês, o Felipe Luiz é o que mais está colocando uma ideia diferente de E varia atuação. de esquema, Tem elenco para isso. Exatamente. Ele muda cada Como o treinador jogador do aqui. Palmeiras Então, também. é. Ah. O treinador do Palmeiras também Ah, muda. esse- Mas ele tem repertório. elenco, tem jogadores E tem repertório tático. Tem Ele repertório. tem repertório O Flamengo tático. trouxe o Lucas Paquetá e O que o está Tite não perdendo tem. uma das suas principais estrelas, a Arrascaeta, está deixando o Flamengo. Que Tá bomba, hein? confirmado. Soltou uma bomba agora, hein? Pô, isso aí eu... Então onde Pô, o isso aí- senhor apanhou essa notícia? Isso aí você soltou uma Essa notícia está Granada. só abrir a internet hoje, o Arrascaeta está se despedindo do Flamengo, não sei onde é que ele vai jogar, se é na Europa, ou se é nos Estados Unidos, não sei, tá fora. Bom, o final da Tá carreira, se eu tivesse nessa época jogando final de carreira, eu ia para onde? Perto da Miami. Disney. Miami. Eu ia Miami. chegar, Tô eu ia chegar sabendo. em Orlando. jogar. Hein, Capitão, Romauro? nós temos- Final de carreira, você vai jogar, sei lá, MLS, Flamengo já não sei o trouxe- quê. O Atlético- fez o retorno do rapaz aí, gastou muito dinheiro. Não está bem, né? O Paquetá não mas veio bem. tá voltando Tá agora, tentando- aliás, justamente porque o Arrascaeta realmente está de saída. É. Agora, o Mion, hoje nós estávamos conversando um assunto, e esse é bom. O Arias está de volta ao futebol brasileiro. Né? Palmeiras. Quanto, você que é bem informado, por quanto o Arias foi para a Europa vendido? Não lembro. Ai, eu lá, Mil. estava conversando com o Zé sobre isso. Eu gostaria de entender. O Lisca diz que a melhor coisa para lavar dinheiro Quanto é tempo? carro e jogador de 3 futebol. meses. A obra, 3 meses. obra. É, Seis obra meses. também. Obra. É, não. Obra. Então, veja bem, o Arias foi vendido para Futebol inglês a foi? Inglaterra Wolverhampton. por eu vou arredondar, tá? Por Wolverhampton. 100 milhões de reais, tá? 100 Euros. milhões. Não, de reais. 100 Reais. milhões. Eu estou transformando em reais. Ah. 17 milhões de euros. Aí passa, Clécio, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 7 meses. E ele volta pro Brasil, jogou 15 jogos lá. Que e que ele você acha volta que é? por Mas o que que tem? 150 milhões. Quer dizer, uma valorização de 50% E você. Em 6 meses. em 6 meses. Pergunta, Mion, você contrataria ele por 100 milhões? Não. Imagina Você acha 150. o Paquetá com 28 anos vale 250 Ah, é. milhões, Não, um quarto mas é. de bilhão? Tá Não, uma né? loucura. É, né? essa- Ele quer chegar ao loucura, Mion, cara. a lavagem de dinheiro. Mas isso é claro no aliás, futebol, não é? Você sabe, Aliás, A gente hoje tem que tomar cuidado, Futebol, né? lavagem. E o que acontece aí no mundo? Felipe Luiz, segundo a imprensa do O Rio de mundo está Janeiro, perdido. segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o Felipe Luiz, por exemplo, está tentando arrumar um lugar para colocar o Lucas Paquetá. Você vê Está só. tentando arrumar um lugar para colocar o Você vê Lucas hoje Paquetá. quantos Dois jogadores. detalhes locais. O Atlético joga daqui a pouco contra o Santos, aqui em Curitiba. E tem uma informação do Campeonato Paranaense da Série B. O jogo do Paraná
a abertura do campeonato foi antecipado, será o jogo de abertura do campeonato, será dia 27, às 20 horas na Vila Capanema. E o Paraná Clube continua reforçando, e trouxe agora um jogador revelado, que a gente falou muito há uns 2 anos, no Curitiba, o Dombrowski, o quarto zagueiro que tinha ido para o futebol do exterior. Está de volta agora para o Paraná Clube. Capitão, antes de fazer uma pauta com relação ao Atlético... Paraná está montando um bom elenco. Só que o Arrascaeta eu queria que você falasse, Arrascaeta como foi está fake vindo um news. jogador aí, que vocês falaram de preparação Que ele vai pro Corinthians. e de médico, você ficou atento à condição do Cetre, né? Cetre, que é um jogador grande jogador de fora, e o Atlético estava trazendo. E de repente esbarrou, você está falando dos médicos hoje, esbarrou na medicina. Foi barrado por um outro exame médico no outro clube, inclusive. Não, queria saber, você está atento a essa informação? Eu estou muito atento desde o começo, porque eu não conhecia esse jogador Cetré, e do jeito que o Atlético falava dele, e aí eu falo de direção do Atlético, eu comecei a desconfiar que ele era o Messi. Por tanta divulgação que teve. Eu disse, esse cara é um craque, eu não conheço ainda? Como é que eu não conheço? Aí eu fui puxar a vida dele. Ele lá no Santos Laguna, e quando eu falo Santos Laguna é do México, ele em 2018 teve um problema muito sério de joelho, teve operação, não sei o quê. Rompeu todos os ligamentos também. E aí o que aconteceu? Na recuperação, e é uma coisa normal, há uma artrose e o menisco fica meia bomba. Beleza? Muito bem. Ele é jogador, na verdade, do Estudiantes de La Plata, ele joga, só que ele é do time da Colômbia. E ele estava há bastante tempo no Estudiantes de La Plata e fazendo grandes jogos. E aí eu comecei a perceber que ele seria uma função importante no Atlético, porque ele é da direita e ele ajudar o Viveiros e arrumar o time, muito mais que Bruninho. Ele tem mais assistência do que gols. Exatamente. O Atlético seria uma grande contratação, aí eu entrando naquela história da função do jogador. Muito bem. Do jogador. Exato. E a função, vai jogar ali naquele lado. Muito bem, capitão. Aí o que acontece? Quando o Atlético traz ele para conversar, ele sabe há muito tempo do problema da perna do cara. O cara caro. Mas a diretoria não sabia. Sabia, claro que sabia. E ele público. muito caro, é público isso. E ele muito caro. Ele fez primeiramente num departamento, uma clínica particular de Curitiba, alguns exames. E ele sempre revelou, olha, eu tenho essa situação, mas eu estou jogando normalmente e nunca tive nenhum tipo de lesão maior ou outro problema. Que é crônico. Quando ele vai para o Atlético chega, olha, eu não assino, o médico fala, eu não assino. E aí eu continuo desconfiando de que, na filosofia da direção do Atlético, era fazer tudo isso, queimar o cara e depois trazer ele mais barato. O Atlético já fez algumas vezes isso, né? E é isso, eu acho que, na maioria das vezes... Você acha que é uma jogada Não só o inteligente? Atlético, porque quem desdenha quer comprar, né? E o Atlético chega, ó, não tenho mais interesse, boa sorte. Queimou o cara. Aí vem o papo, vai pro Boca Juniors fazer teste. O Boca Juniors não tem um centavo no caixa hoje. Tá, vamos começar por aí. O futebol argentino não tem dinheiro. Não paga. E não paga, não tem. Eu disse assim, pode saber, e falei no Hidalgo TV, no nosso programa, nosso canal, de que o Atlético ia ficar com ele no radar. O Atlético ia ficar com ele no radar. E muito bem, hoje pela manhã, numa TV peruana, vem informação que o Boca Juniors, logicamente, não tem interesse no jogador por problemas. Aí entra vários tipos de problemas físicos e também cardiológico. Até cardiológico foi citado. E que o Clube Atlético Paranaense, está escrito bem bonitinho aqui, El Paranaense. E ele está voltando para cá por uma tentativa de negociação. Como? Mais barato e parcelado. Exatamente como eu então falei. É uma parte comercial nisso, E é um jogador que vai ser muito útil para o Atlético. Coisas da vida. É por isso que a bola é negócio, né? Futebol. Falando em Atlético, só para confirmar joga aqui, hoje com então o vamos lá, Santos. Só para confirmar que Pois tem não. gente que chega e fica na dúvida, vamos colocar o site, que é o tycsports.com, né? Que é do Peru. É de credibilidade. É de credibilidade. En medio del impasse con Boca, Atlético Paranaense volvió a la carga por C3. Então, assim, não sou eu a câmera, se quiser vir aqui, Romauro. Lá, tá aqui, tá escrito, tá? É de hoje.
Bem, falando do Atlético, O Atlético então o Atlético joga vai com- contra o Santos. Ah, que bom, Ele vai no Santos, hein? 3-4-3. Quem é o Santos. zagueiro do Santos? O Qual deles? Zé Ivaldo. Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que Onde tava- jogou o Zé Ivaldo? Jogou por aqui, né? Jogou no Atlético, Atlético. no Atlético. Foi revelado no Atlético Paranaense. O Zé Ivaldo saiu do Atlético, foi para o Cruzeiro, hoje está no Santos. O Zé Ivaldo nunca se firmou em time nenhum. Foi pro É Cruzeiro, um zagueiro limitado. É um zagueiro limitado. E o Zé Ivaldo é titular do Santos. A defesa do Santos é uma mãe para os adversários. Parece que eles estão Mas ele- contra... Muito Tanto- fraca. O tanto- goleiro é muito bom. O Brasão. O garoto Brasão. é bom. muito Brasão, bom goleiro. muito Agora a defesa do Santos é Não, de uma mãe. Por isso que tristeza. por isso que E vem o o Luiz Atlético Feliz. aliás, vem o Atlético, Muito fraco. vamos à O escalação Zé do Ivaldo, Atlético. É, o o Zé Ivaldo Então não vai lá. está escalado Escalação. para o jogo de hoje. Quem? Quem está escalado no lugar dele é o Luan Pérez. Então tá, vamos ao Atlético. É alguma que- coisa. que Ele nos tem aqui interessa. o time. Eu tenho. Ele vai num 3-4-3. Ou seja, Santos no gol, daí os três de trás. Terans, Arthur e Esquivel. Com o Esquivel fazendo a saída pelo lado esquerdo, o Terans pelo lado direito. Daí ele coloca Benavides, o Portilla, Zapelli e Léo Derek. Belo time, hein? E na frente, Os dois gringos. para fazer. Não, calma. Mendonça, Viveiros Julimar. e Julimar. Julimar. Vai Então, ganhar. Vai ganhar. Eu gostei da escalação. Não, vai ganhar. Falei hoje na Não, rádio. Vai ganhar. Olha, que belo aquela time, coisa, né? Belo é- time. É favorito, Belo time. muito Quer o favorito. Santos, Zé? Quer o Santos? Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá o Zé Ivaldo ainda, tá? Eu Ademar? também. Neymar não tá aí, né? Vamos lá. Não. Não, nem mais Sei, ninguém. festa de família, aniversário Eu do tenho filho. E aí vai o cunhado, que é o Gabigol. Pré-carnaval. Pré-carnaval. Ai, Para, gente. E o para. Santos, inclusive, na Vamos escalação lá? que apareceu aí, o Gabigol não está escalado. Não vai. Não, Ele não vai- vem. Então vamos lá. Não Gabriel vem. Brazão, Vai lá. Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito ou Gabriel Bontempo, Barreal, Tassiano e Rony. Este é o time. Esse é o time. O Rony, eu já tenho A outra meia cancha escalação é aqui. boa, o ataque é bom, mas a Esse é o time. defesa. Eu tenho outra escalação aqui com Gabriel Brazão, Mike ou Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, o Vinícius Lira, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino, Barreal, Miguelito ou Tassiano e Rony. Esse Rony Veja a foi uma escalação. bela contratação do Santos. Viu, hein? Hidalgo? Seja a escalação Essa. anunciada pelo Idemar, É. seja a escalação anunciada pelo Clécio, Clécio, Diferença. o Atlético Paranaense você firma. passa Firma esse por conceito. cima do Santos. Ah, com essa defesa o Santos aí- não está jogando nada. A defesa do Santos, Agora. eu repito o que disse há pouco, uma mãezinha para o Não, adversário. vamos lá. Com É muito ruim. Benavides e Derek pelos Pode ir. lados. Muita- muita Zapelli mexida. Armando. Sabe o que que é? Mendonça, Sabe o que que acontece? Viveiros e Julimar. Tem tudo para o atropelar. trabalho do Tem Voivoda tudo. está sendo contestado, porque o Santos ele está mexendo muito no time porque não acerta o time. Então coloca um, tira outro, tira dois, tira três. Não é só o Santos que está com esse problema. O próprio Flamengo está experimentando os jogadores, Agora, o São Paulo, o Palmeiras, todos Só que esses o Flamengo times. tem craque, Não, viu? O o Santos tem Flamengo- o quê? Jogadores limitados. Craques razoáveis, O né? Flamengo Limitado, não, Limitado. por nível do Craque futebol nós- brasileiro. Botafogo, E Craque Hidalgo, mesmo nós não É temos terceira mais, né? rodada. Eu arrisco. O Santos é sério candidato ao rebaixamento. Você Se não arrumar não a defesa- mexer, se não se movimentar urgentemente, é sério candidato A ao notícia rebaixamento. que eu tenho Já no da- passado se safou na Bamba e este ano continua em situação dificílima o Santos. E eu vou falar uma coisa, isso aí é coisa de pai que teve filho, né? O filho foi mal na 8ª série, o filho não foi bem no 9º ano. Você acha que vai passar do primeiro científico da nossa época? O Santos não soube estudar. Só isso. E sempre ficou naquela expectativa, vai vir mais um menino da Vila, vai vir mais um menino da Vila. A vida inteira desorganizada. Vendendo jogador. Vendendo. Acho que Depois da era da glória, nunca mais se encontrou. Aliás, o detalhe, essa determinação, esse pensamento da Confederação Brasileira de Futebol de restringir o número de jogadores estrangeiros para que sejam aproveitados mais jogadores de base formados pelo clube, eu acho que é
é o É um caminho item pro bom, futuro eu do acho. nosso futebol, Eu acho né, que capitão? é um item bom, é Importantíssimo bom, esse detalhe. até para E o fugir Santos? desse mercado maluco, É. que é o dinheiro que nós não temos no futebol e que Meu, os capitão, times estão todos Eu queria dependendo de trocar, SAFs. eu O queria Santos trocar uma bola com você Tá, só com um- relação aos meninos do Atlético. O Felipão acabou com a base quando ele esteve aqui. Sim. Isso aí, se você falar com qualquer torcedor, etc., o Felipão acabou com a base do Atlético. O Atlético é um clube que pode pensar sim no futuro. O que esse Chiquete joga, como ele é inteligência. Por quê? Porque quando ele tá ali na base, ele já tem 20 anos. Quando ele tava lá na base, ele era fominha porque jogava direitinho. Mas agora que ele tá com uma rapaziada boa, ele é coletivo e tá jogando bola. Marese, bom jogador. João Cruz. João Dérico. Cruz, Dudu. calma. Léo Déry. Aí o Bruninho, já falaram que o entorno é ruim, que tem outros problemas extracampo, não vamos queimar ninguém, não sei o que, tá. Mas o Atlético, sim, pode olhar com grandes olhos para sua base, como Muito o bom Curitiba jogador. tem feito com os piazos do Couto, olha o goleiro, o Morisco, Mas aí olha a Ronier, Eu olha a acho que os Kozer. jogadores do Atlético entram mais bem preparados. Eles entram e decolam. E Os agora do tem uma Curitiba coisa, têm dificuldade para se firmar. Mas o Atlético tem uma preparação melhor mesmo que o exato, Curitiba na base. exatamente Mion, isso. A Exatamente base é isso. vamos colocar o seguinte, O Derek parece um veterano. no caso do Atlético, eles têm um grande profissional que é o Dair, que já trabalhou nessa área toda. E ele gosta também de ficar. Qual é o técnico que não gosta de lançar E um tem um garoto? português pra trabalhando ser na valorizado? base. Um português que, fez- é muito bom treinador. Que fez agora o aspirantes aí. Eu tenho uma pauta aqui, capitão, queria aproveitar, porque a vida inteira, eu ao seu lado, eu vi assim, Clécio, olha ali o futebol no interior de São Paulo, você faz um ali dá timaço pra fazer. aqui em Curitiba. Fica 30 dias lá que você traz um caminhão de jogador. Mas aí eu sempre tive uma dúvida xenófoba, porque eu nasci em Curitiba, no estado do Paraná. Se nós temos neste campeonato paranaense que ainda está em disputa, o Zé Domingos já acabou com o campeonato, ele só vai contar um dia quem que vai ganhar, o Atlético ou o Curitiba. Mas ele já contou a história inteira, quem ia chegar nas quartas de final, semifinal, final. Pelo menos é a nossa torcida. Não, mas ele cravou. É a realidade. Ele É a cravou. realidade. Agora vamos lá. Vamos nos basear nesses últimos times, não os que foram para o Torneio da Morte, os de agora. Foz do Iguaçu, O Azures. São Joséense, o Cianorte, o Operário, o Londrina. Vocês conseguiram visualizar jogadores que Curitiba e Atlético poderiam usar? Não como antigamente. Não, ninguém. Hein? Antigamente me chamou vinha a jogador. atenção. Não, né, eu vou Zé? explicar. São Joséense. Vários jogadores da São Joséense, jogadores conhecidos do Marlos, que é o dono do time. Marlos, o mesmo jogador Certo. do Curitiba. Do Ageu técnico. Eles já passaram por Curitiba, passaram por Atlético, passaram São por Paraná experientes, Clube. Já são jogadores canchados. Então não existe no São Joséense assim jogadores jovens, jogadores que estão surgindo agora. Jogadores Porque deveria experimentados já. ser assim. Não tem. No futebol paranaense não tem jogadores assim com grande destaque. Tem um aí do interior que já está palavreado com o Atlético Paranaense, agora me foge o nome dele. Termina o campeonato, ele já vem para o Atlético, Vocês sabe? me permitem fazer, eu fiz um exercício para tentar achar alguém para poder colocar em pauta para vocês, e aí vocês me dizem se poderia Curitiba ou Atlético, ou realmente jogadores que podem colaborar com o Londrina e Operário na Série B. Eu queria colocar uma coisa, há uma reclamação muito forte por parte da torcida, da imprensa de Ponta Grossa, tomei conhecimento, em relação ao que a federação fez em marcar para sábado o jogo Operário e Coritiba no Germano Krieger. O pessoal reclama Problema e diz financeiro? semifinais, exatamente. Jogos dessa importância com a chegada do Operário, entende o pessoal de Ponta Grossa, deveria ser domingo e não Entendo. sábado. E não sábado.
O pessoal está na bronca com a Federação Paranaense de Futebol, mas aí o caso não é especificamente da Federação Paranaense, é da televisão que determinou a realização do jogo Operário em Curitiba para sábado e o jogo do Atlético contra o Londrina para domingo. Como vai acontecer também no jogo de volta. Jogo de volta no sábado, o Curitiba recebe o Operário aqui e no domingo o Atlético recebe o Londrina. E no mínimo... Acho que a TV Record, no mínimo eles estão pagando para os clubes. Estão pagando. Então não dá, é uma troca, né? Bem, minha gente, então eu fiz um exercício e achei 4 nomes. E aí vocês, logicamente, com a liberdade do Capitão Hidalgo, vocês vão falar se presta ou não presta. Como o querido Zé Domingos já falou do São Joséense... Tem um que começa com N. O goleiro é muito bom, que é o Diego Monteiro, que era do Curitiba. Perfeito? E quem ele estava jogando onde? No Curitiba, o Diego Monteiro da base do Curitiba. Ele já tem 26 anos. Puxa vida. Ele poderia ser, ele teria condições de estar no Curitiba ou no Atlético? Com 26 anos. Como componente de elenco, sim. No Atlético, no Curitiba não. Porque o Curitiba está fechado ali. De elenco. E no Operário e no Londrina, talvez. O Atlético também com certeza, acho difícil. No Operário Quem é o goleiro reserva do Atlético Micael, que não... Micael é seleção brasileira. Gente, o Micael... Mas é seleção brasileira. Micael é reserva do Santos, que... Reserva do Santos, porque o Santos... Mas qual é o outro? Qual é o outro? Encheram a cabeça do Micael. Então, Diego Monteiro, não. Vai lá. Então, vamos lá. Eu acho um bom goleiro, mas acho que não é goleiro para Curitiba e para Atlético. Londrina. O Iago Teles, já conhecido, atacante, 25 anos. Esse é bom jogador. Bom jogador. Mas Curitiba é Atlético? Hoje... não. Vai tirar aqui. O grau é do Curitiba Atlético é bem cima. Mas jogar a Série B pelo Londrina vai bem. Sim, claro. O Londrina é um bom jogador, é o melhor atacante do Londrina. Vamos lá. Operário, Bosquilha, lá do São Paulo, jogou no Curitiba. Lá de Piracicaba, nascido, né? Tem 29 anos. Joga em algum lugar além do Operário? Não. Joga, mas ele já foi jogador do Curitiba e não se completou no Curitiba. É isso aí. Joga, só que ele, hoje o Bosquilha, ele tem muitas ligações com seus interesses profissionais. Por isso ele prefere ficar em Ponta Grossa. Ele é odontólogo, né? Dentista. Odontólogo. Então ele já está formando a sua clientela em Ponta Grossa. Ele está marcando a vida dele em Ponta Grossa. E já... Iniciou bem no São Paulo, né? Não, ele é muito bom jogador. Ele tá fazendo estrela do jogador a nível de Curitiba, de primeira divisão. É jogador para a Série B e é jogador bom para o Operário. Porque fora do Operário ele teve em outras equipes aí e não conseguiu se completar. Então, pessoal, mais um. Eram 4 que eu tinha elegido aqui que possivelmente poderiam ser vistos de alguma maneira para jogar no Curitiba ou no Atlético ou se manterem ali na Série B com Londrina e o Operário. Seria o Bosquilha no Operário, no São Joséense o Diego Monteiro, goleiro, no Londrina o Iago Teles, atacante, e por último um grande zagueiro do Cianorte, o Jacão. Tem 24 anos só, tem quase 2 metros de altura. Bom zagueiro. Ele fez grandes jogos contra o Curitiba e eu acho que é um menino que, lapidado, pode ser aproveitado. Deveria ser aproveitado. E mais barato, né? Quem está voltando para o futebol paranaense e para o Operário é o Pablo. Lembra do Pablo? Eu gosto do Pablo. O Pablo vai ajudar, O Pablo vai ajudar muito o Operário pela experiência dele. Na Série B? Hoje eu recebi a informação do Miculis que o Pablo é um jogador que agrupa a Ponta Grossa para jogar no Operário. Muito bem, nós estamos na parte final. Edemar, tem mais alguma coisa para ilustrar? A expectativa é que nós tenhamos aí, que nós tenhamos no final de semana a presença das equipes principais do Curitiba e do Atlético nesses jogos de ida das semifinais do Campeonato Paranaense de Futebol. Porque é evidente que o interesse do Curitiba e do Atlético, apesar do Campeonato Brasileiro da Série A, também está voltado para a decisão e para o título do Campeonato Paranaense. Ganhar o título tem que ganhar título, porque vale a pena. Claro, vale a pena. Claro. Agora, se você acha, só como pergunta, desse jogo Curitiba lá em Ponta Grossa, e o Atlético joga o primeiro jogo aqui? Não, Londrina. Joga em Londrina. Poderá dar alguma diferença aí de resultado para terminar aqui? Eu acho que jogando com as formações, eu entendo que jogando com as suas principais formações, nem Curitiba nem Atlético terão dificuldade. Quer dizer, dificuldade terão, mas vão passar, só não pode, na pior das hipóteses, o empate fora de casa. Só não pode ter problema. Só não pode ter problema no primeiro jogo. Primeiro jogo estraga o segundo, né? Exato. Mas e o desgaste que o Atlético vai ter?
jogando O Atlético hoje contra o aproveitou. Santos e domingo contra o Londrina lá, calor, a torcida Vai ser lá animada. o jogo. Vai ser lá o jogo. O jogo do Atlético é um Os dois jogo jogam fora. perigoso. Eu acho E que o o jogo do Operário- Curitiba, porque o Operário sempre foi uma sarna, o Curitiba. sempre está ali com o Operário, né? Operário e Curitiba têm uma rusga desde 1961 com aquele título do Agapito, né? Desde aquela época houve esses problemas entre Curitiba e Operário. Agora, nos últimos anos, houve até uma decisão aqui no Couto Pereira que o Operário ganhou o título do Curitiba. É uma rivalidade grande, mas no momento o Curitiba é a primeira divisão, o Operário é a segunda divisão. Eu acho que o Curitiba tem tudo para ganhar, Agora, principalmente porque está jogando bem. E o Operário vem de uma redenção. O Operário, desde a chegada do Luizinho para o seu comando técnico, Incrível, né? jogou 4 jogos, ganhou as 4 partidas. Então é uma parada difícil. Agora, Eu acho mais complicado para o Curitiba do que para o Atlético a classificação. Vou deixar para o fim, para o Mion. Mion, qual é a ideia da comissão técnica do Atlético Curitiba nesse jogo? Eu Jogar com o quê? acredito- Com juvenil, aspirante? Não, ou não, jogar? não. Agora não Tem é que hora jogar pra com o isso. time. Vocês não acham? Eu Vai acho que encerrar? eles vão mesclar. Mesclar. Mesclar 6 titulares para 5 jogadores. Mesclar, eu O Curitiba acho que não tem vai que- inteiro. Tem que, Não vai pode inteiro, ter, não vai né? inteiro. Não, Não acho. Então, E o Atlético? Ou coloca então- o time principal ou não coloca. Eu não entendo. Não, o Curitiba Então vai não num querem misto ganhar quente. taça. É isso, um misto bem quente. Falando em misto quente. Até porque as Pada torcidas, tanto do Curitiba quanto do Atlético, vão protestar veementemente Com se time colocarem reserva- times alternativos e Ó, não conseguirem os torcida- resultados Estamos que falando se espera. em semifinal. Time reserva não vai. Eu acredito que não vai mesmo. Não, Não tem condições. Ó, pá daqui, pá daí, se inscreve, compartilhe e mete o joinha. Muito bem, no meus canal amigos. Meta. Fechamos então, esperamos Fechamos. então o grande resultado do Atlético, né? Essa noite contra a equipe Do Santos. daqui um pouquinho, que Tá horas? com... O Santos. Já tá indo, já tá 19 Já está horas, agora já jogando. a bola já tá tá jogando, rolando. Já estão correndo. Já está jogando e nós vamos achando ficar que vai ser sabendo 2 a aí, 0. depois a gente fala a respeito, tá bom? Obrigado ao Clécio, doutor Clécio, Zé Edemar e o nosso Mion. Obrigado, hein, Romauro, e você que está nos ouvindo Ô, Lobo. em todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Net Esporte Clube chegou a vez.